Boa noite a todos. Começamos hoje mais um assunto. Caros internautas, o assunto escolhido por essa abençoada classe foi a intercessão de Nossa Senhora. Um assunto muito sugestivo. Espero que nessa caminhada de não sei quantos programas, de quantas aulas, não paire nenhuma dúvida, não fique nenhum vestígio de interrogação e que nós, evangélicos que somos, ou seja, católicos que somos, pois católico é sinônimo de universal e evangélico significa aquele cuja fé está radicada no Evangelho. E ninguém como os católicos, para ostentar esse título bonito de evangélico. A intercessão de Nossa Senhora é radicalmente, totalmente, completamente, profundamente evangélica. Mas a intercessão de Nossa Senhora não tem raízes somente nos evangelhos, somente no Novo Testamento, mas já no Antigo Testamento. O capítulo 3 do livro do Gênesis é fundamental para nós compreendermos o papel de Nossa Senhora na condução da providência divina da história dos homens, da salvação dos homens. É lógico que o texto mais importante desse estudo não pode ser outro, aquele texto onde explicitamente Nossa Senhora sozinha pede algo a Jesus e consegue. O milagre das bodas de Caná. Mas eu não penso ser prudente e não penso ser catequético agora, no primeiro programa, já tratar desse assunto. Por uma razão muito simples. Aquilo que Nossa Senhora faz nas bodas de Caná, que é aquilo que ela faz no céu, aquilo que várias pessoas que intercederam junto a Jesus no Novo Testamento, e o papel dos santos no céu intercedendo, são realidades que já têm raízes no Antigo Testamento. Por isso é considerado necessário, é extremamente importante nós compreendermos a intercessão, quando ela começou, como ela foi se estruturando, como ela foi se manifestando naquelas figuras, digamos assim, que mais se destacam como intercessoras. Porque será preciso fazer um paralelo entre nosso pai na fé, Abraão, o primeiro intercessor explicitamente na Bíblia. Vamos ver em que situação dramática para a história de Sodoma e de Gomorra, o papel dele, mas também o que Deus fez para, aspas, provocar a intercessão de Abraão. Deus quis, todo-poderoso que Ele é, conceder em determinadas situações para o povo de Israel ou para pessoas tomadas individualmente, a interferência positiva, querida por Deus, de determinadas pessoas. Por isso, eu proponho a vocês todos, queridos filhos, que o começo do estudo sobre a intercessão de Nossa Senhora seja do Antigo Testamento. Para quê? Para que, ao situarmos Nossa Senhora na intercessão em nosso favor, fique já bastante pacificada essa questão. Evangélicos que somos, nós vamos buscar já no Antigo Testamento só que não vamos ter tempo de tratar desses desses dezenas, centenas de casos de intercessores. Vamos ver anjos intercedendo, vamos ver mulheres intercedendo, profetas intercedendo, sacerdotes intercedendo, reis intercedendo, até um faraó pedindo a Moisés e a Arão para interceder. Mas pode uma coisa dessa? Pode. O próprio faraó
antes de endurecer o seu coração, pelo menos 2 ou 3 vezes, vai pedir em linguagem brasileira: pelo amor de Deus, rezem ao Deus de vocês para afugentar essas pragas. Mas essa investigação é muito importante para a gente compreender que, e aqui está talvez a beleza de primeiro tratarmos no Antigo Testamento o assunto da intercessão. Olha que argumento bombasticamente convincente. Sabe por quê? É muito importante a gente começar o estudo da intercessão de Nossa Senhora com personagens do Antigo Testamento? Eu vou dizer um argumento tão convincente que eu acho que todos vocês vão dizer amém. Sabe por quê? Porque se eles intercederam e conseguiram muitas coisas e todos eles pecaram, quanto mais aquela que nunca pecou. Se eles pediram e elas pediram e foram atendidos, e nenhum deles teve o privilégio de ser a mãe do Salvador, quanto mais ela. Por isso, estudando o assunto da intercessão no Antigo Testamento, a gente vai dizer: mas puxa, que poder tinha Davi? Que poder tinha Salomão? Que poder tinha Samuel? Que poder tinha nosso pai Abraão? Que poder tinha Judite? Que poder tinha Esté, a rainha Esté? Quanto mais aquela que nunca pecou. Por isso, caros protestantes, vocês são convidados a nos acompanhar, a nós que somos evangélicos, e vai ser um estudo evangelicamente apaixonante. Evangelho no sentido bem amplo, porque incluímos como evangelho, a preparação para o evangelho, o Antigo Testamento. Eu penso que esse último argumento é bem convincente. Se todos eles pediram e receberam, quanto mais aquela que Deus, desde toda a eternidade, escolheu para ser a mãe do seu Filho eterno. O próprio Filho eterno com o Pai escolheram a dedo. É esta daqui. Nenhuma outra criatura teve esse privilégio. Então, se os outros pedindo receberam, quanto mais a mãe, aquela que gerou a carne do Verbo que se fez carne. Muito bem. Mas o primeiro texto desse estudo vai ser um texto não de intercessão, mas de uma mediação horrorosa. Antes de falarmos daquela que vai ser profetizada, porém inimizade entre ti e a mulher, é o monólogo do Senhor Deus com o demônio. É muito importante a gente compreender o papel negativo, funesto, que Eva realiza entre o demônio e Adão. Vejam, Maria Santíssima, Jesus está aqui e os homens todos representados pelos empregados da festa das bodas de Caná, e toda a humanidade com eles, Nossa Senhora entre a humanidade e Jesus. Mas a gente precisa ver primeiro Eva entre o demônio e o seu marido. É um paralelo que eu considero importantíssimo para nós compreendermos por que nas bodas de Caná nosso Senhor Jesus Cristo chama a sua Santíssima Mãe de mulher. Por favor, Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 5, e depois, atenção, e depois, a palavra mulher vai aparecer no versículo 6, mas não vamos tratar disso agora. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: a serpente não se dirige ao homem, a serpente se dirige à mulher, que por outro lado não foi a primeira que veio à existência. Veio o homem, de cujo lado Deus formou a mulher.
A mulher vindo depois, já vimos isso centenas de vezes, isso não significa uma posição não privilegiada dela, ou pior ainda, secundária, absolutamente. O texto bíblico, ao dizer que a mulher foi tirada do lado de Adão, está simplesmente dizendo que ela tem paridade de dignidade, de direitos, igualdade absoluta de todas as prerrogativas que Deus concedeu ao ser humano sexo masculino. É apenas isto. Muito bem. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Primeira lição aqui, Eva é uma porta-voz desnecessária, diga-se de passagem, porque para determinadas pessoas, certas perguntas, você nem tem a obrigação de responder, simplesmente porque elas não têm o direito de perguntar. É óbvio. Só que Eva caiu na onda do diabo. E agora vem a sutileza que acabou obtendo êxito. Ó não, tornou a serpente, vós não morrereis, mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. O demônio, no versículo 4, contesta a ordem de Deus e mente. Eu não diria subrepticiamente, subliminarmente. Ele mente descaradamente. Ele contesta a autoridade de Deus. Ele subverte. E baseado, não se sabe em que, na verdade ele não estava baseado em nada. A mulher em nenhum momento parou para pensar, mas quem é este daí? Quem é ele? Para interpretar a ordem de Deus e dizer que o Criador, na verdade, não disse a verdade quando deu a ordem. O fato é que o demônio jogou a proposta e fez com que Eva refletisse na veracidade do que ele falou, portanto, deu crédito ao demônio, desacreditou Deus e ainda passou a aventar a possibilidade de ser como Deus, proposta que Deus não deixou transparecer absolutamente. O demônio então sugeriu que a proibição de Deus foi essa: ele tem inveja de vocês, ele não quer que vocês sejam como ele, porque na verdade se vocês comerem do fruto, vocês serão como ele. Por favor, Deus bem sabe, mentira, que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão. O fruto da árvore da vida podia ser comido, viver sempre. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal é uma prerrogativa que associa-se ao próprio Deus. Só Deus é quem tem a onisciência, ele é que sabe tudo. Portanto, se sabe tudo, sabe exatamente o que é o bem e sabe exatamente o que é o mal. Essa é a ciência do bem e do mal. Ciência é conhecimento do que é certo e sempre certo e precisamente certo, e conhecimento do que é errado, do que é precisamente errado, chamado aqui de mal. Ora, se o demônio diz: vós sereis como ele, a gente sabe que a prerrogativa do bem e do mal, conhecedores do bem e do mal, é algo que é reservado a Deus. O único que tem a clareza, o discernimento, o exato limite, a precisa fronteira entre o bem e o mal. Hoje nós diríamos, em uma linguagem mais atualizada, o conhecimento do certo e do errado, o conhecimento da
verdadeira moralidade dos nossos atos. Ou seja, o que é pecado e o que não é. Quando o homem, pensando ser Deus, e aqui está o mistério da iniquidade, aqui nesse versículo, o que o demônio propõe: você não precisa se sujeitar a ele para ser sabedor do bem e do mal. Faça você mesmo as suas regras, decida você mesmo, faça a sua própria moralidade, decida você se isso é pecado ou não. Seja você senhor dos seus atos, seja a senhora senhora dos seus atos. Essa é a proposta do demônio. Ou seja, moralidade sim, mas é você que decide, ele não. Entenderam aqui? Ficou claro? Então, como isso de saber o discernimento do bem e do mal, que é uma prerrogativa divina, exclusivamente divina, quando o homem se imagina Deus, isso se torna algo, aspas, apetitoso ao paladar, sedutor, gostoso, em linguagem bem popular. Por isso, agora a gente entende o versículo 6. A mulher, vendo que o fruto da árvore era bom para comer, de agradável aspecto e muito apropriado para abrir a inteligência, tomou dele, comeu e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Vamos por parte. O fruto da árvore era bom para comer. Ou seja, se eu mastigar no sentido eufemístico, se eu me apropriar desta prerrogativa, me parece que eu vou gostar. Então, antes de pecar, o mistério do mal propõe um certo prazer em pecar. E é nisso que reside o mistério da iniquidade. Se o pecado não tiver nenhuma dimensão apetecível, se o pecado não se apresenta com um aspecto agradável, ninguém peca. Então, por que, Senhor, o mistério do mal, quando se apresenta, é sempre como algo bom para comer? Ou, só não perguntem para mim, porque eu sou um pobre coitado que não encontro resposta para esse mistério da iniquidade. É um mistério, e um mistério que nos toca a todos, e ninguém diga que não é assim, porque precisamente é. Todo pecado de qualquer natureza, vamos colocá-los aqui em 4 categorias: pensamentos, palavras, atos e omissões. Todos os pecados, antes de serem cometidos, ainda que nós saibamos disso, estamos falando disso intelectualmente agora, mas se nos apresenta como algo bom para comer. É a primeira coisa. A segunda, de agradável aspecto. Agradável aspecto. Ou seja, se tem um aspecto agradável, portanto é algo que, de certa forma, faz bem ou aos ouvidos, ou aos olhos, ou ao paladar, ou ao olfato, ou ao tato. Agrada. Ainda que aparentemente seja uma matéria desprezível, como, vejamos, cocaína. Eu nunca vi. Quer dizer, para dizer que eu nunca vi, quando eu trabalhava na polícia, quando eu estava na ativa na polícia de Alagoas, eu cheguei a ver trouxa de maconha, tablete de cocaína, esses entorpecentes, não é? Assim, nas aulas, né? Mas trouxa de maconha, papelote de cocaína, de LSD,
o aspecto não é, mas não é a matéria, mas é o prazer que as pessoas que utilizam isso pretendem ao ingerir, ao inocular, ou ao cheirar, ou ao fumar, etc. Ainda que seja arriscado, ainda que exista uma possibilidade de uma overdose. Eu estou falando de drogas, mas são N as possibilidades de pecado. Quando uma pessoa deseja fazer aquilo, consumar, perpetrar, no fundo, pelo menos por um certo momento, tem um agradável aspecto. Ou seja, o prazer que aquilo proporciona. E, finalmente, para abrir a inteligência. O homem deseja, tem uma sede inata de saber, de conhecer, de adquirir conhecimento mais ainda. Pensemos, por exemplo, na parábola do filho pródigo. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. Ele queria abrir a inteligência? Queria. Ele queria conhecer coisas novas. Ele queria conhecer novas aventuras. Ele queria conhecer o desconhecido, partindo para uma terra distante. Puxa, aquilo eu nunca fiz. Naquele lugar eu nunca fui. Com aquela pessoa eu nunca saí. Tal atitude vai ser a primeira vez. Tente, diz o demônio. Depois, tomou dele e comeu. Apropriou-se do fruto. E agora vem o mistério, e o apresentou também ao seu marido, que comeu igualmente. Aqui nós temos a primeira solidariedade no mal. Aqui também nós temos o primeiro, por que não dizer, convencimento na prática do mal. Pergunto a vocês, o diálogo entre a serpente, o demônio e Eva, aconteceu com Adão perto? O texto não permite nos dizer. De qualquer maneira, foi um diálogo entre dois seres, o espírito decaído e Eva. No momento em que Eva dialogou com a serpente, Adão sabia verdadeiramente do conteúdo disso, ou passou a conhecer a proposta de comer graças ao convencimento de Eva? O fato é que o texto diz, seu Gilberto, por favor, no versículo, veja, o texto no versículo 6 diz que Eva o apresentou também ao seu marido. Qual é o verbo? Deu também ao seu marido. Deu ao seu marido. Bem, no colóquio, no corriqueiro do nosso diálogo, quando a gente dá alguma coisa a alguém e a pessoa ingere ou come imediatamente, supõe-se que a pessoa sabe o que é aquilo. Mas se é a primeira vez, eu nunca vi aquilo que fulano está comendo, e ela vem e apresenta para mim, o mínimo que eu devo fazer é, o que é isso? Não, tome e coma. Então, tome e beba. É claro que quando o Senhor Deus disse, vós não podeis comer, ele se referiu a ambos. Mas o texto não diz, se quando Eva apresentou e Eva deu, segundo a tradução da Bíblia de Jerusalém, se Adão contestou, olha, eu não posso comer isso. Será que ela deu e ele aceitou imediatamente? Então, a capacidade de persuasão dela não fica aqui muito clara. Parece que ele foi tentado também o texto não diz, mas primeiro ela foi tentada. Bom, essas minúcias não são tão importantes. O fato é que entre o demônio e Adão, temos Eva, como aquela que dialogou com Adão, com a serpente, comeu o fruto
e apresentou ao seu companheiro, que comeu igualmente. Bem, entrou na história da humanidade a desgraça coparticipada. Uma desgraça onde a responsabilidade é igual. Se Eva comeu, Adão também comeu. E para as consequências disso para a história da humanidade, isso é absolutamente irrelevante. Quem comeu primeiro e quem comeu depois? Quem nasceu primeiro foi o ovo ou foi a galinha? Quem comeu primeiro é mais responsável ou menos responsável? Esqueça isso. Ambos são culpados. Tanto é que eles se esconderam quando Deus passeou no jardim. E ambos foram expulsos do paraíso. É claro que Deus vai dirigir palavras duríssimas para a serpente e outras palavras para o homem e a mulher. Mas a responsabilidade é idêntica. A de Eva, quando comeu, a de Adão, quando comeu. A segunda pontuação ainda é um pouquinho mais adiante, no capítulo 3 do livro do Gênesis. Agora é no versículo 15. No versículo 15, porque nós temos a figura de Nossa Senhora aqui implicitamente aventada pela primeira vez. É o monólogo do Senhor Deus com a serpente. A serpente não fala com Adão, imagem do segundo Adão. A serpente fala com Eva, que não é imagem de Nossa Senhora. Adão é, num certo sentido, o primeiro Adão, a primeira figura no Antigo Testamento que evoca Cristo Jesus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, nós temos esse paralelo. Vamos a Romanos, capítulo 5, versículo 12, porque temos um paralelo entre nosso Senhor Jesus Cristo e aquele que comeu do fruto que recebeu da sua companheira. Todos juntos? Por isso, como homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os gênero humano, porque todos pecaram. Muito bem, então aqui está, primeiro versículo, aqui está Adão como uma figura maldita. Por causa dele, a morte entrou no mundo. Por ele entrou o pecado no mundo. Mas aí as mulheres poderiam protestar. Eu protesto, Dom José, porque o texto, para ser exato, deveria ser: por uma só mulher entrou o pecado no mundo. Seria correto? Vamos ver por que São Paulo preferiu falar de Adão e não falou de Eva. São Paulo não falou de Eva, mas falou de Adão, porque São João não falou de Adão, mas falou de Eva, da primeira e da segunda Eva. Então a preocupação de São Paulo é com o primeiro Adão, a preocupação de São João é com a segunda Eva, e cada um dá a prioridade que lhe apraz. E nenhum dos dois, um priorizando um, desmerece o outro. Não é porque Adão foi citado em São Paulo aos Romanos que Nossa Senhora foi desmerecida. Nossa Senhora vai ser lembrada em outro texto de São Paulo. Da mesma forma que Adão, que não foi citado em algumas passagens por São João, foi Nossa Senhora, a primeira Eva, a segunda Eva, aqui embutidas, por assim dizer, na palavra-chave para São Paulo, para São João, mulher, vai falar de Adão em outra ocasião, em outro contexto. Muito bem, então vamos agora, versículo 13,
Romanos 5. De fato, todos juntos. Até a lei, o mal estava no mundo, mas o mal não é imputado quando não há lei. O que significa imputar o mal? Imputar o mal significa atribuir o mal como responsabilidade, como culpa sua. Isto é, você é culpado porque você transgrediu a lei. Ora, se antes de Moisés não havia lei, não havia imputabilidade, que é diferente de culpa na Bíblia. Imputabilidade é quando um elemento exterior notifica você, por assim dizer, de que você é culpado. Representante do Ministério Público, a Bíblia, enfim. Eita, eu fiz isso, então eu sou o culpado. Pronto, você acabou de ser imputado, entendeu? Ou então, quando a mãe diz, não faça isso porque isso é pecado. A mãe está imputando. Se o filho chamar palavrão, se o filho cometer aquela desordem, fizer aquela baboseira, de que ele é culpado. Mas aí alguém está dizendo, alguém está recordando. Mas enquanto não havia lei, como se imputar a uma pessoa? Então a noção dela, objetivamente, diante de Deus, ela é culpada. Não havia o mandamento não matarás, que foi estampado no rosto de Caim. Olha, Caim, você não mate. Não havia lei no tempo de Caim. Mas Caim matou. E Deus, depois que Caim matou Abel, foi lá para ele mostrar a culpa dele. Imputar a ele uma responsabilidade. Mas não havia uma lei, digamos assim, estruturada, os 10 mandamentos. Isso, muito tempo depois, somente com Moisés. Tudo antes era na base da consciência, do costume, os contextos sociais, com aquelas ideias mais primitivas de bem e de mal. Não havia um corpo normativo, um corpo legislativo que esclarecesse, que explicasse, que esmiuçasse, que fosse tipificando, subdividindo as noções de certo e de errado. Onde estais? Ubi es. Eu ouvi os teus passos e me escondi porque eu estava nu. Correu ele para a moita, né? Vocês sabem que ele correu para a moita e foi esconder as partes vergonhosas com folhas de vegetais. Ubi es. A primeira manifestação, como eu já disse a vocês em outra ocasião, a primeira manifestação do direito de defesa. O que é o direito de defesa? O direito de se defender. Alguém vem ao seu encontro, você é culpado, alguém vem ao seu encontro, vai lhe fazer uma acusação, uma instituição ou uma pessoa, e você tem o direito natural de se defender. Ocorre que Deus não precisa acusar ninguém de forma explícita, dizendo, será que você fez? Ou então, você fez. Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus imputa a responsabilidade nossa da forma mais educada, mais polida, eu diria, mais inteligente que pode existir. Como? Onde estais? Onde estais? Pergunta, e Deus que é onisciente e sabe de tudo, e Deus não sabe onde Adão está, escondido em qual moita? Claro que Deus sabe. Só que essa pergunta Deus faz, não para Deus saber, mas para que Adão caia em si. Mas para que Adão tente se defender, porque aquilo que ele vai responder à pergunta de Deus não é defesa propriamente dita. Vamos a Gênesis capítulo 3, de novo, voltando a esse texto fundamental, no versículo 8,
Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus que passeava no jardim à hora da brisa da tarde. É muito interessante a interpretação que os padres da igreja dão a essa brisa da tarde. A hora da brisa da tarde. O horário do ocaso, do tramonto, como dizem os italianos, o pôr do sol. O declínio da luz. E o surgimento das trevas. Trevas. Quando você comete o pecado, a primeira coisa que acontece na sua vida, a luz passa a brilhar menos. A luz declina. O que foi que os discípulos de Emaús disseram a Jesus no final da tarde do dia da ressurreição, quando Jesus, caminhando com eles em direção a Emaús, e lhes explicava as Escrituras partindo da lei e dos profetas Moisés, qual foi o pedido deles? Fica conosco, Senhor. É tarde e a noite já vem. Agora, tem uma única frase no Evangelho segundo João. É uma frase de 2 palavras que São João diz depois que o demônio entra no coração de Judas e Judas sai. Quem lembra? Não, foi antes. Essa frase foi antes. Mas o que tens a fazer, faze depressa. Depois que Jesus diz isso, Judas se levanta e sai. Ok? Mas logo depois tem uma frasezinha de 2 palavras. Vamos lá, por favor. Uma frase horrivelmente assustadora. 2 palavras. Evangelho segundo João, capítulo 13, versículo 30. Bom, como está no telão, vamos ler todos juntos, porque as 2 palavras que interessam são as últimas. E são palavras horríveis. Não no sentido de pôr do sol, de noite, como nós entendemos e tal, aquela situação que começa a partir normalmente das 6 horas da noite. Não, é uma situação espiritual. Aqui é uma situação espiritual. Leiamos juntos? Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Era noite. Eram trevas no coração daquele infeliz. Era o brado de vitória de Satanás. As trevas agora estão em festa. Era noite. Esta é a hora e o poder das trevas, diz Jesus, nesse momento tão crucial. Ou seja, por um momento, por um breve tempo, o inferno vai se alegrar. O demônio vai vibrar. Era a hora que eu esperava. Era noite. Isso para a gente voltar agora a Gênesis capítulo 3, versículo 8, e entender por que o Senhor Deus vem passear, e o passeio de Deus no jardim provoca esse receio, esse medo. Os 2 correm para a moita. Versículo 8. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. O que significa? Qual o significado do versículo 8? Mais cedo ou mais tarde, o pecado, que pode ter uma dimensão social, que pode ter uma dimensão de barulho, que pode ter uma dimensão de ilusão, diga o que quiser, mais cedo ou mais tarde,
chega o momento em que aquele que cometeu o pecado forçosamente vai se colocar sozinho diante de Deus. Ninguém consegue por tanto tempo conviver tanto com as pessoas a ponto de dizer: agora é o momento da mais absoluta solidão, aqui eu estou sozinho diante de Deus, que me vê, que sabe quem eu sou, que sabe o que eu disse, que sabe o que eu fiz, que sabe o que eu deixei de fazer. É quando Deus se aproxima. É lógico que a saída que Adão vai encontrar é a pior possível. Porque Deus educadamente vai fazer duas perguntas e as respostas serão duplamente patéticas. Duplamente patéticas. Não vão convencer. Nem de longe Adão vai responder as perguntas que Deus fez, muito menos a sua companheira. É quando nós caímos na ilusão de sair pela tangente, brincando com Deus, achando que as nossas respostas são satisfatórias, convincentes, quando de fato não são. E é assim que Deus fala na nossa consciência. Então, vejam, no versículo 9, o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Ou seja, você que pecou e se escondeu, apresente-se, mostre seus argumentos, tente uma justificativa, explique-se, se é que há justificativa para o pecado, se é que há justificação para o pecado, se é que há desculpa para o pecado. Onde estás? Adão em nenhum momento disse: estou aqui. Em nenhum momento ele disse: oi, Altíssimo, eu acho que o senhor não me enxergou não, eu estou aqui na moita. Seria ridículo uma resposta dessa natureza. Está brincando com Deus? Achando que Deus, que sabe de tudo, que está em toda parte, não sabe onde você está. De qualquer maneira, a matéria da resposta foi fajuta. A pergunta foi clara, a resposta foi pela tangente. Qual foi a resposta? Versículo 10. Ele respondeu: ouvi o barulho dos vossos passos no jardim. Tive medo porque estou nu e ocultei-me. Mas ocultei-me onde? Você não respondeu a pergunta. Qual é a conclusão que a gente tira? Na tentativa de explicar o inexplicável, nós acabamos trocando, não sei se esse ditado da minha terra é aqui, trocando alho por bugalho. Tem por aqui? Pronto. Ou seja, não foi isso que eu perguntei. Você está saindo pela tangente? Ocultei-me. Mas onde? A pergunta foi: onde estás? O onde não é um advérbio de lugar? É, um advérbio de lugar. Onde? Não é o que você fez. Ou seja, eu ocultei-me. O ocultei-me seria uma resposta apropriada se a pergunta é: o que é que você fez? Mas Deus não perguntou o que é que você... Aliás, Deus nem perguntou isto. Não precisa, porque Ele já sabe. O direito de defesa foi dado e foi pessimamente exercido. Agora vamos ao segundo direito de defesa que é dado, em cima da resposta fajuta do infeliz. Versículo 11. E o Senhor Deus disse: quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? Quem te revelou? É interessante que Deus não revela explicitamente para ele o pecado. Sabem por quê? Porque se você tem alguma noção do certo e do errado, e você viola, não fazendo o certo, mas voluntariamente cometendo o pecado, há um
sentimento inato. Deus colocou na natureza de toda pessoa, ainda que ela não tenha com clareza uma distinção nítida, mas se algum conhecimento do bem e do mal tal pessoa tem, cometer o mal, necessariamente vai brotar no íntimo dela transgredir. Não devia ter feito isso. É lógico que no passar dos anos, dos milênios, esse conhecimento, esse peso na consciência, esse peso na alma, variavam, oscilavam, mais ou menos de acordo com o contexto em que a pessoa vivia, se era um contexto que já tinha algumas noções de certo, de errado, de bondade, de maldade, de justiça, de injustiça, de dignidade da pessoa humana, de ferir, de não fazer isso, de ser proibido. As normas sociais, as coisas básicas de convivência, isso pode, isso não pode, isso é proibido, isso é permitido, isso tem que ser feito, isso não pode jamais ser admitido. Na história da humanidade, isso foi, sem dúvida alguma, digamos assim, aos trancos e barrancos, tateando, evoluindo, sem dúvida. Mas, aqui a pergunta do Senhor Deus é: quem te revelou? Aqui é o mistério da providência divina que deixou marcadas, já desde o momento da concepção, em todos os seres humanos, aquelas noções mais rudimentares de bem e de mal, de certo e de errado. Chamemos isso de dor na consciência, chamemos isso de remorso, chamemos isso de frustração. Tudo ainda está aqui bem no começo, porque bem mais na frente nós vamos ter lei positiva, nós vamos ter pecado, etc., no sentido mais de violação da lei e assim por diante. Mas, já em Adão, é São Paulo quem diz, Romanos 5,12, pela desobediência de um só homem, o pecado entrou no mundo. Se Adão tinha ou não o conhecimento da noção pecado, você pode até discutir, mas a ordem do Senhor foi clara: não comam. Portanto, aqui temos a primeira impostação de uma vontade explícita de Deus dita ao homem: não faça isso. No momento em que ele fez, pelo fato de ele ter corrido para a moita, diante daquele que tinha dado uma ordem, consciente de que você tinha transgredido a ordem, qual foi a escapatória? Correr para a moita e cobrir as partes íntimas. Portanto, a conclusão é: quem te revelou? Foste tu. Tu te acusaste. Tu mesmo. Jesus vai dizer no Evangelho segundo João que quem vai nos julgar no último dia é a sua palavra. A palavra é que vai nos julgar. É interessante, eu já dizia isso em outras ocasiões, já faz tanto tempo que eu estou aqui, há 8 anos, não lembro mais em que homilia, eu dizia, acho que foi num dia de domingo, o juízo final vai acontecer da mesma forma que o juízo particular, numa rapidez tremenda, sobretudo para aqueles que já sabem do bem que devem fazer e do mal que devem evitar. Houve uma época em que a senhora e o senhor, lá na mais tenra infância, ouviram, e eu também ouvi, quando em algum momento a minha mãe me disse, o meu pai me disse, ou mais outras pessoas me disseram, que mentir é pecado. Vamos pegar aqui o exemplo do 8º mandamento. Muito bem, aquilo foi dito, ficou marcado no nosso coração para sempre. De sorte que ao longo de toda a nossa vida, todas as vezes que mentirmos, não é mais necessário que alguém venha nos lembrar isto. A palavra já nos julgou no dia em que a nossa mãe disse que mentir era pecado. Aquela palavra lá, perceberam a responsabilidade?
Quando você conhece a verdade, você não tem mais desculpa. Por isso é muito sério seguir nosso Senhor Jesus Cristo. É muito sério, pela primeira vez, uma verdade chegar ao seu coração. Quando você já está julgado. É a palavra que já nos julgou. O pecado de mentira que venhamos a cometer daqui a 10 ou 15 anos, se ainda estivermos aqui na terra, qual é a palavra que vai nos julgar? Aquela lá da infância de 3 ou 4 anos de idade, quando nossa mãe foi instrumento de Deus para colocar no nosso coração essa verdade. Por isso, independente da fraqueza das pessoas que mais para frente venham a lembrar para você. Então vamos imaginar que um sacerdote indigno, cheio de pecados, que cometeu ou vai cometer escândalos, chega no altar e recorda na homilia que mentir é pecado. Ele pode estar cheio de pecado, não importa. Aquilo que ele disse, mentir é pecado, não é dele. Ele está transmitindo, ainda como um vaso indigno, aquilo que não é dele. Isso não vai, o pecado do ministro, não vai absolutamente tornar a mentira que você fez, ou que venha a fazer, e que foi denunciada por esse padre, que a sua mentira vai deixar de ser mentira, continuará a ser mentira. E outra, ele, o padre, está certo, quando prega, não quando age indignamente. E aquilo que ele está recordando, foi aquilo que Deus já recordou a você, quando você tinha 3 anos de idade. Portanto, é claro que escandaliza, é claro que choca a atitude indigna de um sacerdote que causa um escândalo tremendo na igreja, mas é preciso separar bem. Enquanto anunciador de uma verdade que não pertence a ele, ele disse algo absolutamente certo. Devo rezar pela conversão dele. É escandaloso, sem dúvida alguma, aquilo que ele fez. É triste, é chocante, mas ele foi instrumento, ainda que indigno, para lembrar essa verdade que é a mais absoluta e cristalina verdade da minha vida. O que ele disse é verdade. E o que ele disse reitera, confirma aquilo que a minha santa mãe, quando eu tinha 3 anos de idade, disse, que aliás nem pertence a ela. Foi uma verdade que antecedeu a minha mãe. É uma verdade eterna, que já me julgou. É muito grave isso, sabe? É muito sério isso, sabe? Continuando. Vamos ao segundo direito de defesa, quer dizer, o direito é um só. Vamos à segunda manifestação da possibilidade, a segunda possibilidade de você exercer o seu direito de defesa. Quem te revelou que estavas nu? Terias tu porventura? O terias tu porventura é uma interrogação, não é uma afirmação. Ou seja, por acaso, você está com a consciência pesada? Claro que Deus tem toda a autoridade e conhece, tu me conheces quando eu estou sentado, quando me deito, tu conheces o íntimo do meu ser. Santo Agostinho diz que Deus é o intimior intimo meu, é o mais íntimo do meu íntimo. Ele me conhece no meu íntimo mais do que eu conheço. Mas a pergunta foi educadamente, eu vou usar uma expressão avassaladora, foi implosiva. Ou seja, o Senhor Deus está chegando perto e agora está sendo mais propositivo. Está com alguma culpa, meu filho? Agora vejam a segunda escapadela dele. A segunda resposta completamente fora de propósito. Versículo, por favor, 12. Todos juntos? O homem respondeu, a mulher que puseste ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. Primeiro, não assumiu sua responsabilidade. Segundo, colocou a culpa na companheira. Terceiro, colocou indiretamente a culpa no próprio Deus. Mas vejam a inteligência do homem para fugir das responsabilidades. A mulher, ou seja, eu não tenho culpa, foi ela. Ela me deu o fruto e eu comi.
Segundo, a mulher que puseste. Ou seja, foi essa companheira que o Senhor colocou. Ou seja, indiretamente o Senhor é o culpado. Porque se ela não estivesse perto, eu não teria comido. Agora Deus se dirige à mulher porque também vai dar o direito de defesa a ela. Deus não quer mais conversa com Adão, porque daqui a pouco vai ser monólogo. Até aqui foi diálogo. Agora vamos ao segundo diálogo com a mulher. O Senhor Deus disse à mulher: por que fizeste isso? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Quando Deus faz uma pergunta, não é para que ele saiba. Não é, eu queria saber, data venha, por favor, senhora Eva, eu não sei o que passou no seu quengo, quando você viu, e você me explique, por favor. Não, a pergunta não é para que Deus saiba, é para que ela se manque. É para que ela também caia em si e tente uma justificativa. E foi a pior justificativa, porque se Adão não assumiu sua culpa e colocou a culpa na companheira e em Deus indiretamente, a mulher não vai assumir sua culpa, nem vai concordar, nem vai discordar de Adão e vai passar com a barriga a culpa para quem? Para a serpente. É o mistério da iniquidade, onde ninguém se entende. Não há unidade depois que o pecado é desmascarado. Você tem uma certa comunhão, uma certa unidade, uma certa, melhor seria, no meu entendimento, cumplicidade, até quando vocês não são descobertos. Porque quando são descobertos, ninguém se entende mais. É um acusando o outro. Que, aliás, aqui para nós, é até o ponto fraco do poder das trevas. Terminamos então no próximo sábado. Nós vamos entrar exatamente na promessa que o Senhor Deus faz à humanidade toda, dirigindo-se à serpente. É o famoso Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Obrigatoriamente vamos ter que fazer um paralelo entre Gênesis 3,15 e o famoso relato de Apocalipse 12. Wellington, eu proponho que em arquivo Word faça 2 colunas e coloque Gênesis 3,15 e a famosa narrativa de Apocalipse 12. Um grande sinal apareceu no céu, uma mulher vestida de sol, tendo coroada de estrelas, e tendo a lua debaixo dos pés, e o dragão, etc. Porque essa promessa que o Senhor Deus faz à serpente vai se concretizar em cheio na famosíssima cena, terrível cena, e belíssima também, do capítulo 12 do Apocalipse de São João. Uma santa semana a todos, boa noite, até o próximo encontro, se Deus quiser.